Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, dentro do mesmo propósito de aprendermos a palavra de Deus, mas aprendemos no intuito de trazermos para a nossa vida, de fazer com que a palavra faça parte da nossa vivência. Não é aprender para nós ficarmos sabendo. É aprender para que nós coloquemos em prática e possamos ser diferentes. Primeira Epístola Universal do Apóstolo João, ainda no capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Subtítulo nos diz assim: a confissão dos pecados e o perdão de Cristo. Uma coisa não funciona apartada da outra. Nós não conseguimos o perdão de Jesus sem o nosso arrependimento, sem o nosso coração ter se sentido contristado. Jesus está pronto, está posto a nos perdoar, está posto a defender a nossa causa. Mas nós precisamos entregar um coração arrependido, um coração contristado, em troca do nosso perdão. Não é tão simples quanto parece. Eu costumo até dizer que há dois tipos de pecado. Um é aquele que nós pecamos sem percebermos, involuntário. Que quando nós percebemos que pecamos, nós automaticamente sentimos no nosso coração, sentimos dentro de nós que erramos. E esse é um perdão que nós buscamos em Deus através de Jesus, e Ele nos perdoa, porque Ele conhece o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa maneira de ser. E Ele sabe que não veio da vontade, que veio talvez de um descuido, de uma falta de perseverança, de uma falta de prestar atenção. E o perdão é fácil, porque o coração arrepende, porque nós nos sentimos na hora mal, inferiorizado, nós nos sentimos ruim, difícil, e o perdão é só buscar e conseguir. Mas existe um tipo de pecado que é o pecado consciente. Aquele que se premedita, que sabe que é pecado. Ah, mas depois eu faço um jejum, depois eu faço um período de oração, eu faço um voto com Deus, e Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é perdão, Deus é misericórdia. E nesse pensamento, o nosso perdão é mais difícil,
Porque quando nós sabemos que é pecado, e nós assim mesmo o fizemos, mais difícil será do nosso coração sentir isso. Porque nós não tomamos a decisão de não fazê-lo. Quando nós endurecemos o nosso coração, nós dificultamos o perdão de Deus na nossa vida. Então é necessário nós observarmos, antes de falarmos, antes de fazermos alguma coisa, antes de darmos uma resposta, antes de chutarmos o cachorro, ver se vale a pena, se vai resolver. Então nós precisamos ter isso na nossa vida. Uma prévia definição das coisas que nós vamos fazer, se é aprovada por Deus ou não. E diz assim a palavra de Deus: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. A Bíblia diz que nós pecamos todo o tempo, porque nós já trazemos isso lá da nossa concepção. Nós vivemos num mundo em que o pecado abunda de todas as formas, onde a mentira quase sempre nos rodeia e nós temos que lutar contra isso. Nós pecamos. Voluntariamente ou involuntariamente, nós pecamos todo o tempo. A Bíblia diz que quando nós pensamos alguma coisa que não devemos, nós já pecamos. Que quando nós falamos alguma coisa que não devíamos, nós já pecamos. Quando nós não falamos o que devíamos falar, que nós omitimos alguma coisa, nós pecamos. Então a nossa vida é rodeada do pecado. A Bíblia fala que o pecado tão de perto nos rodeia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas nós precisamos estar contristados. Nós precisamos criar dentro de nós uma condição de sermos perdoados os pecados. E eu costumo dizer que quando alguém comete um pecado considerado muito grande, tipo matar alguém, é fácil se arrepender. Talvez se arrependa só depois que estiver na cadeia, que tiver uma sentença grande, e começar a pensar, vai se arrepender. Mas vai se arrepender porque deu-se um motivo para isso. Mas tem muita coisa que nós fazemos que nós não percebemos. Aquele pecado que não é aparente, que nós não temos como pecado. Talvez uma brincadeirinha, alguma coisa, que nós nem achamos que é pecado. Esses pecados vão se acumulando, porque nós não pedimos perdão. Quando eu faço uma brincadeira de mau gosto com alguém, de um amigo, eu não vou me arrepender, eu não vou nem lembrar que aquilo aconteceu e às vezes aquilo se torna em risada e diversão e fica tudo por isso mesmo, mas foi um pecado que não vai pesar na minha consciência. Então, todo pecado nos afasta de Deus. E à medida que nós vamos nos afastando de Deus, nós vamos nos distanciando do céu.
Nós precisamos tomar cuidado e vigiar toda a nossa vida. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Quando nós alegamos que não temos pecado, que nós não pecamos, nós estamos contrariando a palavra de Deus. Nós estamos fazendo com que a palavra de Deus não se torne verídica na nossa vida. E aí, a sua palavra não está em nós. Nós precisamos que a palavra de Deus esteja contida na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, em todo o tempo. Vigiando até os nossos pensamentos. Nós não conseguimos, com o nosso pensamento, despertar a atenção do inimigo, mas despertar a atenção de Deus com os nossos pensamentos nós conseguimos. Ele conhece todas as coisas. Portanto, da grande dificuldade de sermos perdoados consiste de nós definirmos os nossos pecados e nos arrependermos. Que o Senhor nos abençoe. Pense nisso.